E aí galera, tudo bem? Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre o fenômeno do messianismo e especificamente nós vamos tratar sobre o principal fato ocorrido no contexto do messianismo no Brasil, que foi a Guerra de Canudos, ocorrida ali entre 1896 e 1897. Mas para que a gente compreenda a Guerra de Canudos, suas causas, vamos primeiro partir especificamente para o conceito de messianismo. Se nós formos pesquisar no dicionário, o dicionário vai dar algumas definições de messianismo, como por exemplo, crença na vinda do Messias, esperança desmedida ou crença quase religiosa no papel salvador, libertador ou reformador de algo ou alguém. Admiração ou devoção exagerada por uma causa ou por alguém. Então, quando a gente presta atenção no conceito de messianismo e associa esse conceito ao contexto do início do Brasil republicano, quando nós vimos que boa parte da população foi excluída do processo político, boa parte da população, principalmente no campo, era vítima dos coronéis, eram vítimas dos latifúndios que concentravam as terras e deixavam vários trabalhadores sem trabalho, sem terra, sem ter o que comer. Percebam que o messianismo passa a encontrar um terreno muito fértil nesse contexto brasileiro, tá ok? Lembre-se disso. E aí, galera, nós já estamos adiantando o contexto da Guerra de Canudos e o contexto do messianismo para vocês. Porque, esse contexto vai ser marcado pelo início do período republicano. Lembrem-se que o período imperial brasileiro vai chegar ao fim em 1889, tá certo? Inicia-se a República nesse ano. Nós temos aí o período, o momento do fim da escravidão em 1808. Então nós temos aí uma série de mudanças políticas, transformações econômicas. Os engenhos de açúcar estão passando por um período de crise também. E essa crise também vai afetar os pequenos produtores, vai afetar a mão de obra, vai afetar os trabalhadores pobres também, tá certo? E não se esqueçam que já no final do século XIX, galera, nós vamos enfrentar o Nordeste, vai passar por uma grave seca. A seca de 1878, que ainda vai se iniciar, na verdade, em 1877, ela vai matar cerca de 100 mil sertanejos só no estado do Ceará, tá certo? Ou seja, esse é o contexto da Guerra de Canudos, esse é o contexto, na verdade, onde vai surgir essa liderança, que é o Antônio Vicente Mendes Maciel, o Antônio Conselheiro, tá certo? Quem foi Antônio Conselheiro? Galera, o Antônio Conselheiro, nascido em 1828, nasceu em Quixeramobim, e ele, na verdade, ele era de família, uma família que tinha boas condições sociais para a época, tá certo? Mas ele passou por algumas derrotas pessoais. Ele chegou a ser professor, mas perdeu o emprego. Ele chegou a receber como herança o comércio do pai. O pai dele era um grande comerciante, mas os negócios sob a tutela de Antônio Conselheiro, que ainda não era o Antônio Conselheiro, vão à falência, né? Ele vai à falência. A esposa do Antônio Conselheiro vai deixar ele, vai abandonar ele, tá certo? E é nesse momento aí que o Antônio Vicente, né, que passou a ser posteriormente conhecido como Antônio Conselheiro, ele começa a perambular pelo sertão baiano, e nessas andanças pelo sertão, ele começa a dar conselhos para os sertanejos pobres. Ele começa também a fazer discursos religiosos para esses sertanejos e ele começa a adquirir um determinado número de seguidores. Algo comum nas ações do Antônio Conselheiro era a construção de igrejas, a reforma de capelas, a construção de cemitérios também. Ele vai chegar a ser preso em 1877, acusado de ter assassinado a própria esposa, mas devido à falta de evidências, ele vai ser solto. Então, todas essas características do discurso de Antônio Conselheiro, das suas ações, passam a apresentá-lo como um mártir para aqueles trabalhadores empobrecidos, tá certo? Do sertão baiano. Então, preste atenção que, já nesse momento, Antônio Conselheiro já começa a adquirir um grande número de seguidores.
Mesmo pouco antes da fundação do Arraial de Canudos, Antônio Conselheiro já contava com cerca ali de 6.000 seguidores, tá certo? Então, ó, a sua pessoa vai ser marcada por um crítico da República. Antônio Conselheiro era um crítico da República. Muitos historiadores apresentam ele como alguém favorável à monarquia. Ele era um crítico também de algumas mudanças que vieram junto à República, como, por exemplo, o casamento civil, o Estado laico, né? O Antônio Conselheiro era um crítico disso aí. Ele foi um líder bastante carismático também. E a grande característica das suas pregações, galera, é que o Antônio Conselheiro ele vai misturar ali o catolicismo, tá certo? Com uma religiosidade popular, um misticismo que não era reconhecido pela Igreja Católica, tá certo? E é por isso que Antônio Conselheiro vai representar também um problema para a Igreja Católica na época, ok? Então, esse aí é o contexto em que Antônio Conselheiro começa a fazer suas pregações e esse é o personagem, Antônio Conselheiro, que é muito importante que vocês compreendam. E aí, galera, nessas andanças pelo sertão, Antônio Conselheiro, junto com os seus seguidores, vão encontrar uma fazenda abandonada, a fazenda de Belo Monte, e resolvem ali acampar, tá certo? Às margens do rio Vaza Barris. E é ali que ele vai fundar o Arraial de Canudos, na Bahia, ok? Nesse momento aí, alguns historiadores eles vão apresentar Canudos como um arraial que já vai apresentar cerca de 20.000 moradores. É muito importante compreender as características de vida nessa região, porque não havia, por exemplo, uma propriedade privada da terra. O uso da terra pelos sertanejos, pelos seguidores do Antônio Conselheiro, era um uso coletivo. Então, tudo que era produzido era dividido, pertencia a todos. Era comum eles fazerem mutirões para construir as próprias casas, tá certo? Para construir seus cemitérios, para construir a igreja. E durante um longo período, a economia do Arraial de Canudos foi marcada por um grande desenvolvimento. Canudos, galera, chegou a exportar, por exemplo, couro para outros países, como os Estados Unidos. Canudos mantinha uma relação comercial muito forte com cidades vizinhas, como, por exemplo, Juazeiro, tá certo? Então, percebam que a vida em Canudos passou a representar uma vida que ofertava uma melhor qualidade do que a vida sob o chicote dos coronéis, do que a vida nos latifúndios, do que a vida para esses grandes personagens que eram marcados também na história pela exploração do trabalhador, tá certo? Lembre-se disso aí. E aí, ó, a gente vai ter a prosperidade econômica e o uso coletivo da terra. Reparem que isso por si só já começa a representar um perigo para as autoridades, para os coronéis e também para a igreja. Porque a questão é, Canudos era um incômodo por quê? E para quem? Primeiro, era um incômodo para a Igreja Católica. Porque Antônio Conselheiro, durante a sua pregação, ele conseguia fazer com que aqueles fiéis fossem fiéis que, na verdade, já tinham saído da Igreja Católica para seguir o Antônio Conselheiro. A pregação de Antônio Conselheiro não era uma pregação reconhecida pela Igreja e, ao mesmo tempo, fazia com que a Igreja Católica perdesse fiéis, perdesse seguidores, portanto, perdesse também poder, tá? E lembre-se que a Igreja tinha uma certa relação ali amistosa com as grandes lideranças políticas. Então, Antônio Conselheiro era representado pela Igreja Católica como um herege, tá? Lembre-se disso. Por que os líderes do governo eles viam Antônio Conselheiro como um inimigo? Passaram a ver Antônio Conselheiro como um inimigo. Galera, simples. Lembre-se que em uma aula anterior, que eu vou deixar aqui no card para vocês, nós falamos sobre o fenômeno do coronelismo, a política dos governadores. Então, se Canudos, nesse contexto de miséria no sertão nordestino, passa a representar um sinal de prosperidade de pessoas, de trabalhadores que não estão mais sob o comando dos coronéis, isso é um perigo para as autoridades políticas, porque Canudos poderia representar e representou um exemplo
a ser seguido pelos trabalhadores, tá certo? Então imagine que o sucesso de Canudos passou a ser visto de tamanha forma que estimulava muitos trabalhadores a fugirem das fazendas, a saírem das fazendas e procurar viver em Canudos, onde eles eram recebidos, tá certo? Tanto é que o governo, por exemplo, tentou, em alguns momentos, regularizar aquela situação ali do arraial e cobrar impostos dos moradores do arraial de Canudos, mas os papéis de impostos eles foram rasgados, né? E esses cobradores de impostos eles foram expulsos do arraial, tá certo? Também Canudos passou a ser uma ameaça, obviamente, aos grandes proprietários, porque o sucesso de Canudos, como eu falei para vocês, representava um estímulo para o trabalhador sair da fazenda, com isso ir para Canudos, e o grande proprietário de terra ele ficava desfavorecido de mão de obra e também de poder, tá certo? Lembrem-se disso. E a grande questão é, tá ok, mas o que nós vamos agora justificar para invadir Canudos? As autoridades políticas, os latifundiários, o exército brasileiro precisava de uma desculpa para destruir o incômodo arraial de Canudos. Isso vai ocorrer em 1893, quando Antônio Conselheiro ele vai comprar madeira da cidade vizinha, Juazeiro, né? E ele vai pagar os sertanejos ali, os moradores do arraial chegam a pagar pela madeira, só que eles não recebem a madeira. A madeira era para construir uma igreja em Canudos, uma igreja no arraial. E como a madeira não é entregue, passou a haver um boato em Juazeiro de que os seguidores de Antônio Conselheiro iriam invadir Juazeiro. Preste atenção que isso vai gerar um grande temor também na população de Juazeiro, já que os moradores do arraial eram representados como bárbaros, violentos, tá certo? Então isso aí vai justificar a primeira tentativa de derrota dos moradores do arraial de Canudos, a primeira invasão que vai ocorrer quando, ainda em 1893, cerca de 100 soldados, 100 policiais, resolvem invadir o arraial de Canudos. Nessa primeira invasão, galera, apesar do número de mortes ter sido maior entre os seguidores do Antônio Conselheiro, mas na verdade foi uma derrota dos invasores e uma vitória dos moradores do arraial de Canudos. Porque vai chegar um momento em que aquele exército pequeno de 100 homens, né, de 100 policiais, eles não conseguem mais lutar contra os sertanejos e tem que fugir, tem que recuar. Vai haver uma segunda tentativa de invasão, dessa vez com um exército de 109 soldados, onde mais uma vez os sertanejos, seguidores de Antônio Conselheiro, conseguem vencer mais essa batalha. Nesse momento aí já começa a rolar o boato, né, de que os seguidores de Antônio Conselheiro estavam vencendo as várias batalhas que eram impostas a eles, né? Isso dava uma moral muito grande para o arraial de Canudos e isso desmoralizava o governo. Houve uma terceira expedição, dessa vez com cerca de 1.300 homens, onde nessa expedição, mais uma vez, ocorreu uma derrota do exército, e como se não bastasse a derrota, os sertanejos conseguiram ainda roubar as armas do exército de 1.300 homens, tá certo? Então reparem que nesse momento aí o governo está encurralado, porque já foram 3 batalhas, 3 derrotas. Vai ser necessária uma quarta expedição, dessa vez com um exército de cerca de 10.000 homens. E essa quarta expedição ficou bastante famosa também, é bastante conhecida pelo uso de um canhão gigantesco que foi importado da Alemanha, conhecido como a matadeira, né, que foi utilizado para derrubar as torres da igreja de Canudos, porque era a partir dessas torres que os sertanejos se protegiam e atiravam contra o exército, tá certo? Após vários dias de batalha, o exército consegue finalmente vencer os insurgentes de Canudos, os moradores de Canudos. Então, ao todo foram 4 expedições e um saldo de cerca de 30.000 mortes. Percebam que esse fato é reconhecido como um dos momentos mais sanguinários da história do Brasil e um dos momentos de maior atrocidade do exército brasileiro contra seu próprio povo, ou seja, dentro do território nacional.
tá certo? Esse foi o saldo da Guerra de Canudos. E aí, galera, é muito importante a gente compreender uma coisa. Quando Canudos surgiu, o que era relatado no Brasil era de que, além de Canudos, o que havia era uma revolta de monarquistas, uma revolta de pessoas que eram contrários à República e eram violentos, segundo as representações que surgiam nos jornais, de sertanejos violentos, bárbaros, que eram contrários à República e que iriam derrubar essa República, porque eles eram monarquistas. Durante esse período aí, foi enviado pelo jornal, pelo Folha de São Paulo, um jornalista chamado Euclides da Cunha. O objetivo de Euclides da Cunha era viajar até Canudos e cobrir o que estava acontecendo ali, cobrir aquela batalha, cobrir o que estava acontecendo, principalmente na quarta batalha contra Canudos. Quando Euclides da Cunha foi viajar